Na sua formação, você pode explicar pra gente o que é a saúde mental? Tá. Saúde mental ela é um conceito muito amplo, né? Enfim, algumas pessoas falam que quando a gente pensa sobre saúde mental, no senso comum acaba achando que é a ausência de doença. Só que não é isso, né? A saúde mental ela engloba diversas dimensões da vida desse sujeito, né? E aí ela tem relação com esse bem-estar biopsicossocial também, né? E algumas pessoas também falam espiritual, né? Algumas pessoas também comentam que é importante também a gente considerar essa perspectiva da espiritualidade, mas também desse bem-estar biopsicossocial, da minha relação com o outro, da minha relação comigo. Então, se eu estou bem, me sentindo produtivo, né? E eu estou me relacionando também positivamente com essas pessoas, isso é um bom indicador de que minha saúde mental está bem. Saúde mental. O que é para você uma saúde mental? Olha, eu acho que saúde mental é uma coisa que a gente nem deveria separar tanto, a gente deveria falar como a saúde. Mas na época que eu fui acometido por esses problemas, antes disso eu pensava diferente. Eu falava que assim, pra mim naquela época saúde mental era frescura. Que besteira, ansiedade é uma grande frescura. Síndrome do pânico, não tem nada acontecendo com você, como assim você está achando que vai morrer? Né? Então eu começava a achar que era uma grande besteira. E no meu círculo de amizade, algumas pessoas tinham de fato. E eu não conseguia entender. Eu achava que era falta de força de vontade, que era frescura. Até que eu enfrentei problemas de saúde mental. E como eu criticava muito tanta gente, por um grande período eu fiquei com vergonha de pedir ajuda, por exemplo. Eu guardava pra mim, porque eu falei, nossa, eu critiquei tanta gente com isso, agora que é comigo, as pessoas vão criticar eu também. E eu demorei um bom tempo para ter coragem de pedir ajuda. Na verdade, eu só pedi ajuda porque se tornou insustentável. Eu já não conseguia mais dar conta sozinho. Então aí sim eu fui buscar ajuda. Então olha como a definição importa, né? Quando uma questão é saúde mental. Mas eu penso que hoje, quando a gente tem uma dor de cabeça, ou quando a gente tem uma dor no estômago, a gente tende a procurar um especialista para descobrir o que é. A gente deveria fazer a mesma coisa quando algo está tirando nosso sono, ou quando algo está tirando a nossa paz. Ou quando a gente quer muito fazer alguma coisa, mas a gente não consegue fazer por medo excessivo, por timidez excessiva. Eu acho que tudo que prejudica a sua qualidade de vida como um todo, ainda que não tenha um sintoma físico aparente, deveria ser olhado como uma possível questão de saúde mental. Você sabe quando você está sofrendo um abuso mental por uma pessoa que não sabe que está sofrendo, desde um serviço, na área do serviço ou até mesmo fora dele. Como que você pode estar lidando e apontando esses fatores pra gente que a gente não conheça? Olha, quando a gente fala dessas questões de sofrimento ou adoecimento mental, isso tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, como a minha disposição e a minha predisposição para realizar determinados tipos de atividades, de como que essas atividades têm um impacto na minha vida. Vamos supor, eu tenho uma determinada mania, né? Vamos supor, eu tenho uma mania de sempre conferir se eu fechei todas as portas da minha casa antes de sair, porque se eu não fizer isso, isso vai me gerar um estresse. Beleza, tudo bem. Você fala, essa pessoa está num processo que ela está sofrendo psiquicamente? Depende. Se isso atrapalhar a socialização, se isso atrapalhar o bem-estar dessa pessoa, aí já é uma questão de sofrimento psíquico, de adoecimento mental. Então, quando a gente sempre fala dessas questões de saúde mental e de como a gente pode identificar essas questões de sofrimento mental, é se isso está atrapalhando o bem-estar dessa pessoa. Se ela está sentindo que isso está impedindo ela de fazer determinados tipos de coisa, se ela está também ruminando determinados tipos de pensamento, se ela está construindo uma ideia ou uma autoimagem distorcida dela, né? Se ela sofre demais com determinadas questões, se isso tem um impacto na vida desse sujeito, né? Um impacto tão grande que ele não consegue administrar muito bem essas questões. Então, assim, se essa pessoa consegue viver de um modo tranquilo e pleno, embora a gente pense, né? Não tem como a gente falar sobre saúde mental sem entender que a gente está inserido num sistema econômico capitalista, onde impacta diretamente a nossa saúde mental o tempo todo. Então a gente também precisa pensar um pouco sobre isso, né? Será que eu tenho ansiedade para chegar no trabalho? Né? Será que o trabalho está me adoecendo? Será que os estudos, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou sofrendo para estudar determinado tipo de coisa? Né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Então quando a gente fala sobre saúde mental, é um processo muito de autorreflexão, de autopercepção.
professor em outro curso. E aí ela começou a falar, só que ela não falava quem era. Ela começou a falar até um certo dia que ela abriu e me mostrou conversas dele pedindo nudes no WhatsApp. E aí eu falei, querida, a gente vai resolver isso conversando com a direção. Se não resolver, a gente vai fazer BO, é assim que funciona. A gente não vai se calar diante disso. Sim, eu sempre fui muito introvertido mesmo, né? Até curioso de certa forma, porque normalmente professores, né, lidam com pessoas, né? Então tem que ter, né, uma comunicação, até uma certa... exatamente, tem uma certa extroversão mesmo, né? Eu sempre fui o completo oposto disso, né? Mas em sala de aula eu brinco que eu funciono, eu consigo ter uma comunicação minimamente, né, necessária para transmitir o que eu preciso transmitir, né, e compreender também o que as turmas necessitam, né. Mas sempre fui muito introvertido, né, muito tímido na realidade. Recentemente eu tive um diagnóstico, né, de autismo de nível 1, né, fui investigar e houve essa descoberta que passou a fazer muito sentido na minha vida, né, Como eu posso saber diferenciar se eu tô feliz ou eu tô mascarando mesmo isso? Vamos lá. A gente fala que felicidade ela tem que ser autêntica. Ela vem de dentro para fora. Então a gente tem algumas pistas bem legais, mas eu penso assim: se você precisa mascarar a felicidade, é porque a felicidade não está ali. Se ela estivesse ali, você não precisava mascarar, por exemplo. Eu não preciso fingir que vocês estão aqui, vocês estão aqui. Não tem por que fingir que vocês estão aqui, percebeu isso? Vocês estão aqui. Com a felicidade é a mesma coisa. Se eu preciso fingir que eu estou feliz, se eu preciso parecer feliz, eu não estou feliz. Porque se eu sou feliz, isso já é. A gente precisa olhar por que as pessoas mascaram a felicidade, né? Muita gente mascara a felicidade porque sequer parou para se perguntar o que é ser feliz para você. Isso faz muita gente ir para uma busca de uma felicidade ou de uma positividade que se torna até tóxica. Então, felicidade não é ausência de problemas. Eu posso estar internado no hospital e estar feliz. Felicidade não tem a ver com a vida financeira estar resolvida. Eu posso estar endividado, eu posso estar com dinheiro sobrando e estar feliz. Mas eu também posso ser podre de rico, como vocês devem conhecer alguém que tem muito dinheiro e só tem dinheiro, não consegue nem ser feliz, está sempre ranzinho, está sempre com medo de perder, entende? Então a felicidade verdadeira, essa que a gente estuda cientificamente, ela emerge de dentro do ser. Não te falta nada para ser feliz. O que você tem hoje é o suficiente para que você experimente a felicidade. Mas se eu condiciono minha felicidade com o dia que eu comprar uma casa, um carro, arrumar um emprego, for promovido, encontrar a minha alma gêmea, eu já não estou falando de felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é um estado de ser. E ela não é essa coisa tóxica que a gente busca e que para a gente encontrar, a gente precisa consumir coisas, seguir certas etapas. Não, dá para você ser feliz agora. E eu até arrisco dizer, se você não consegue experimentar a felicidade agora, já nesse momento, com a vida tal como ela se apresenta, não tem nada que eu possa te fazer para que você seja mais feliz, exceto abrir seus olhos, para que você comece a perceber de onde vem essa tal felicidade. E que felicidade é essa que me venderam e que eu tenho buscado sem perceber. Porque essa que você busca nas coisas externas, esse aí é só o primeiro nível de felicidade. Só para que vocês tenham uma ideia, se você comprar uma casa, ou se você comprar um carro, ou se você ganhar na loteria, você vai experimentar um pico de felicidade instantâneo. Esse pico de felicidade, ele vai durar, dependendo do que você está comprando. Comprou um carro novo, zero do ano, o carro do seu sonho, você conseguiu comprar hoje. Você vai ter um pico de felicidade, você vai ficar muito feliz. Daqui a mais ou menos 2 meses, o seu nível de felicidade basal normalizou. Você entra no seu carro, zero do ano, aquele maravilhoso que você sempre quis, como se você estivesse entrando em qualquer carro popular que existe na rua. Não tem mais nenhuma diferença. Isso vale para a casa dos seus sonhos. Isso vale para o casamento dos seus sonhos. Ele te dá um pico de felicidade, mas a felicidade ela volta para o nível basal muito rapidamente. Porque essa não é a verdadeira felicidade, essa é só o primeiro nível. A verdadeira felicidade ela emerge de dentro. E todo
mundo já experimentou. Por exemplo, às vezes você está só deitado olhando para as nuvens no céu e você experimenta uma sensação maravilhosa. Sabe aquela quando a gente está buscando desenho nas nuvens, você perde a noção do tempo e quando você vai ver, você fala assim, como sou idiota. Isso você experimentou um verdadeiro momento de felicidade, que acaba com outro mito, que dá para ser feliz o tempo todo. Não é nem essa a ideia. Para você ter uma ideia, na psicologia positiva a gente costuma dizer que para a gente manter um nível de felicidade saudável, a gente tem 3 emoções positivas para cada emoção não positiva. Então dá para você ter 2 dias ruins na semana e ser super feliz. Isso, mas de 2 dias horríveis essa semana, isso não atrapalha seu nível de felicidade. É de autopercepção. Claro, quando tem uma outra pessoa que chega junto, né, que conversa, que percebe, que olha o fenômeno por fora e pode, né, de certa forma, apontar esse adoecimento, também é importante, né, mas que seja também um profissional, né? Então, se eu estou sentindo que tá alguma coisa esquisita, que eu não estou conseguindo lidar com a minha vida, e aí eu devo procurar um profissional, né, um psicólogo, né, e aí possivelmente, a depender do caso, um psiquiatra. Mas nem todo caso a gente precisa de um psiquiatra e também nem todo caso a gente precisa de um psicólogo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu sou psicólogo, mas eu não estou trabalhando contra os psicólogos, mas hoje tem uma super ideia de que a terapia resolve tudo. A terapia não resolve tudo. Você é a grande chave das suas questões, né? Claro, a psicoterapia ela pode te indicar determinados caminhos para que você consiga viver de um modo mais saudável, né? Lidar com as relações com o outro, né? Se organizar enquanto estrutura de personalidade. Mas achar que a terapia vai resolver tudo ou achar que o medicamento vai resolver tudo, não. Para a gente ter uma boa saúde mental, isso precisa de uma combinação de diversos fatores, né? Eu preciso me alimentar bem, não comer porcaria, não comer produtos industrializados o tempo todo. Eu preciso não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, né? Eu preciso criar uma rede de apoio, né? Ter amigos com quem contar, ter um apoio familiar também. Eu preciso praticar esporte, né? Ou algum exercício físico, né? Se porventura, se puder também fazer uma psicoterapia, isso auxilia, mas não resolve tudo. Então são questões práticas assim do cotidiano que isso pode ajudar também a gente a cuidar da nossa saúde mental. Isso, no caso que você acaba trazendo pra gente, é uma solução de como a gente pode estar lidando no nosso dia a dia mesmo. Isso, são caminhos possíveis, né? E que funciona, né? A gente vê pesquisas que indicam, né, que o exercício físico funciona, né, que a boa alimentação funciona, que uma psicoterapia, de certa forma, funciona também para o cuidado da saúde mental, né? Eu não tenho condição de fazer uma psicoterapia, né, pagando, né? Mas a gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem alguns serviços que oferecem isso. Por exemplo, clínicas, escolas, né? Universidades que têm um curso de psicologia, elas são obrigadas a ter uma clínica escola para as pessoas estagiarem. É um serviço gratuito, um serviço que presta esse atendimento à comunidade, né? E é interessante que a gente usufrua desse serviço, né? A gente tem diversos equipamentos que eles estão voltados para a saúde mental, né? Centros de convivência, né? A depender também da situação, CAPS também é um serviço muito importante também, né? Então, assim, exercício físico, uma boa alimentação, né? Ter uma rede de apoio, né? Ter um autocuidado, ser gentil consigo, né? A gente a gente cresce numa sociedade onde a competitividade ela é muito alta, né? E a gente acaba sendo algoz de nós mesmos, no sentido de esquecer de se cuidar, né? Esquecer de se arrumar. Isso é uma coisa, né, para você, né? De se olhar no espelho e ter orgulho de ser quem você é, né? Porque a gente é minado por tanta informação e por tantos padrões que a gente vê na internet, de pessoas perfeitas, de corpos perfeitos, que a gente começa a se julgar, a olhar essas pessoas e pensar, poxa, eu queria ser que nem essa pessoa, né? E isso é o tempo todo. O tempo todo a galera vende uma imagem de uma perfeição, né, na nossa cara, no nosso dispositivo eletrônico. A gente roda o feed do Instagram, é o tempo todo isso, são corpos perfeitos, pessoas que têm vidas perfeitas, pessoas que parecem que não tem problema, e isso gera um adoecimento também, porque a gente passa e pensa, poxa, a minha vida é uma droga, se eu for comparar a minha vida com uma pessoa que é blogueiro, né, nem é blogueiro, mas é influencer agora. Quando eu vou reparar, a pessoa anda de jatinho, né, come do bom e do melhor, mostra que tem uma rede de apoio maravilhosa, veste as melhores, né, roupas ou roupas que quer, faz tudo o que quer.
E quando eu me vejo tendo que trabalhar bastante, e muitas vezes numa escala de 6x1, que é desumano, né? Que tipo de saúde mental eu vou pensar? E que tipo de construção de sujeito eu vou alimentar dentro da minha subjetividade, né? E aí é complicado, porque normalmente as pessoas que estão no Instagram, elas são excepcionais, né? Tipo assim, 1 em 1 milhão. Né? E essas pessoas começam a vender que esse tipo de comportamento é natural. O alerta que eu faço para as pessoas que estão assistindo esse vídeo é que tentem resolver as questões o máximo possível de vocês, lidando no diálogo com o outro e no diálogo consigo e sendo gentis consigo, né? Eu acho que eu não fui gentil comigo muitas vezes. Eu acho que isso me levou a um processo mais complexo, né, de adoecimento psíquico, que eu não tenho vergonha nenhuma. E eu acho que está todo mundo suscetível a passar por essas questões, né? Pós-pandemia, todo mundo começou a falar com mais cuidado sobre saúde mental, né? Mas a gente vê porque a sociedade é uma sociedade vinculada a essa ideia de adoecimento, porque a gente está vinculado a um sistema capitalista, e é um sistema adoecedor, é um sistema que mina a nossa subjetividade, é um sistema que ataca a nossa subjetividade o tempo todo.